Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, se der uma olhada depois no canal, eu tenho uma aula sobre o marxismo, o materialismo histórico dialético, pensado por Marx no século XIX. Mas será que no século XX, o marxismo aplicado no século XX se aproxima daquele sonhado por Marx? Será que os trabalhadores apanharam em armas e promoveram a revolução do proletariado? Ou será que o marxismo do século XX tomou um rumo que talvez não foi aquele que Marx pensou para a sua proposta política? Vamos conhecer isso? Quero trabalhar com vocês nessa aula, o marxismo do século XX e todos os desdobramentos na Itália, com Antônio Gramsci, na Alemanha, com a Escola de Frankfurt, a social-democracia alemã, Georg Lukács, e todos os desdobramentos que esse novo marxismo assume a partir do século XX. Espero que você acompanhe essa aula até o final, porque ela vai ficar muito legal. Quer acompanhar comigo? Bora filosofar! O que seria essa ideia de marxismo do século XX? Então, já entendemos, depois, se vocês quiserem dar uma revisada lá no canal, na aula de materialismo histórico dialético de Marx, que o marxismo é uma corrente filosófica nascida no século XIX, com Marx e Engels, que, na essência do marxismo, a ideia é: operários do mundo, univos, levantai-vos, pegai em armas e promovam a revolução do proletariado. Superem a infraestrutura e a superestrutura, invertam os papéis. É necessário que os operários apanhem armas, o proletariado apanhe o poder, para que se inicie uma nova ditadura, que é a ditadura do proletariado. Atingimos com isso o socialismo, e o socialismo é o estágio intermediário para chegar ao comunismo. Na essência, é exatamente esse caminho que Marx faz no Capital e no Manifesto do Partido Comunista. Provocar a classe operária para superar essa opressão que eles vivem na mão do burguês. Marx entende que toda a história da sociedade, toda a história da humanidade, ela é explicada por meio das relações de produção. Sempre vai existir, desde os primeiros povos nômades até essa sociedade capitalista. Sempre houve aqueles que eram donos dos meios de produção e que dominavam a classe trabalhadora, a força produtiva. Toda a história da humanidade ela é materialista, por quê? Porque ela é explicada por meio dessa relação de classes. E aí, o que Marx faz? Propõe a revolução. E a incitação que o pensamento marxista faz na sociedade do século XIX é os operários pegarem as armas, se revoltar contra os burgueses, contra os capitalistas, para que uma nova sociedade possa surgir. Bom, beleza. Marx morre. Entramos no século XX. O grito que Marx dá no século XIX ecoa no século XX. Chegou no século XX o pensamento marxista. Mas será que os operários que Marx provoca no século XIX, será que eles no século XX vão pegar as armas e lutar contra a burguesia? Será que o marxismo do século XX é esse marxismo revolucionário que vai contra a superestrutura para que se possa instituir a ditadura do proletariado? Será que os marxistas do século XX compraram essa ideia do Marx? Não. Não compraram. Quando a gente pega, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial é uma grande contradição marxista. Porque qual é o grito que Marx dá? Operários, peguem armas e lutem contra a burguesia. E o que foi a Primeira Guerra Mundial? Os operários pegando armas, lutando junto com a burguesia. E aí a gente começa a assistir o século XX desdobramentos do pensamento marxista que estão muito longe daquilo que o Marx sonhou. E isso chegando até hoje. Chegando até hoje. Quando você pega, por exemplo, os marxistas do século XXI, aqueles que defendem a bandeira vermelha do socialismo, da foice e do martelo, você não tem mais uma luta pelo operário. Você não tem mais partidos políticos, por exemplo, de esquerda, levantando bandeiras a favor da classe trabalhadora, não.
Hoje o marxismo ele tomou um caráter ideológico, aliás, ele tomou exatamente o caráter daquilo que Marx repudia, que é ideologias. Então hoje os chamados socialistas assumiram não mais uma bandeira revolucionária para superar o capitalismo, assumiram uma bandeira progressista de defesa de minorias. Aqui eu não estou criticando, aqui eu estou contextualizando. A grande defesa do socialista do século XXI não é mais pela injustiça socioeconômica do capitalismo. A grande luta do socialista do século XXI agora é pela superação dessa opressão ideológica sobre as minorias. Então, eu quero que vocês entendam comigo que ao longo do século XX e agora século XXI, as bases do socialismo se distanciaram demais de Marx. Assumiram exatamente aquilo que o Marx tanto criticava, que eram as ideologias. E aí eu vou trabalhar com vocês alguns pensadores que assumem o pensamento marxista do século XX, mas que vão ter um outro olhar sobre o marxismo. Antônio Gramsci, Georg Lukács, Rosa de Luxemburgo e Escola de Frankfurt. Quando eu falo Rosa de Luxemburgo, eu estou falando de social-democracia alemã e Escola de Frankfurt. Tá bom? Vamos lá para a aula. Então, eu estou intitulando essa aula Marxismo pós-Marx para a gente ver os desdobramentos que o pensamento marxista vai ter a partir da Primeira Guerra Mundial. Porque é importante você entender que a Primeira Guerra Mundial é o grande ponto nevrálgico do processo. Porque a Primeira Guerra Mundial mostrou que aquilo que Marx propôs não deu certo. Que ao invés de a classe operária pegar em armas contra o burguês, ele pegou em armas junto com o burguês para promover a guerra. Então, peraí, alguma coisa deu errado. Então, o que nós precisamos? Pegar o pensamento marxista, tirar dele a essência, que é uma justiça social, só que trazer essa visão para o contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Depois pós-Segunda Guerra Mundial e agora pós-modernidade. O primeiro que vai fazer essa reflexão é Georg Lukács. Tá? Georg Lukács e Antônio Gramsci, os dois que eu vou fazer pela sequência, eles compõem uma corrente ideológica que nós chamamos de marxismo cultural. Tá? Eles vão partir da ideia de um desenvolvimento do pensamento marxista na ideia, na cultura. Como que isso vai se dar? O que esses caras vão entender? Eles vão entender o seguinte: o Lukács agora e o Gramsci daqui a pouco. Não deu certo pelas armas. A revolução armada não deu certo. Fracassou. Mas a gente pode fazer uma revolução cultural. A gente pode fazer uma revolução intelectual. A ideia desse chamado marxismo cultural é embutir na mentalidade da classe operária e da grande massa uma revolução por meio das artes, por meio da cultura, por meio do intelecto. Mas o Gramsci, próximo cara, o Georg Lukács, ele vai criar uma base que o Gramsci vai aprofundar. E o Lukács vai escrever um livro chamado Ontologia do Ser Social. E ele vai partir de uma ideia que eu acho interessante. Ele fala o seguinte, olha, como é que pode, ou como é que a gente pode fazer com que a classe operária faça a revolução se eles não têm noção nem daquilo que eles são? Você não consegue fazer uma revolução sem que haja um despertar na mente da pessoa que ele é um ser social, que ele é capaz de promover a mudança. Antes da revolução, vamos despertar a classe operária aquilo que eles são. Vamos despertar neles o desejo da revolução.
Na essência, o que o Gramsci está propondo é a construção de... Desculpa, o que o Lukács está propondo é a construção de uma consciência revolucionária. É despertar na grande massa, porque a classe operária é a grande massa, o desejo para ser aquilo que eles são. É necessário mostrar aos homens o que eles são de fato. E o que eles são? Seres sociais. Ora, por que os... Análise que o Lukács faz. Por que a classe operária não pegou em armas contra a burguesia? Porque eles não sabem nem o que é isso. Eles não têm essa consciência revolucionária. Eles não foram educados para isto. Portanto, vamos começar a formar professores que estejam na sala de aula construindo nos alunos uma consciência revolucionária, provocando os alunos para a revolução, começando nos pequenos, formando uma população revolucionária. Depois que a gente formar essa mentalidade, nós vamos conseguir fazer essa revolução e o pensamento marxista vai ser aplicado. Antes da gente definir o que é uma sociedade, a gente tem que estabelecer que esses indivíduos, eles compõem essa sociedade. O grande desafio é dar um passo para trás. Olha, vamos formar professores marxistas, olha a estratégia. Vamos formar professores marxistas, vamos colocar esses professores nas salas de aula, vamos fazer com que esses professores formem uma consciência revolucionária nos alunos. Esses alunos, quando estiverem no mercado de trabalho, trabalhando nas fábricas, eles vão estar prontos para a revolução. Com isso, a gente vai semeando o marxismo no intelecto, na consciência das pessoas. Nesse momento, se torna possível aplicar a teoria marxista. Quando despertar na classe operária e na grande massa essa consciência de classes. E o Lukács, ele vai usar a arte como uma ferramenta fundamental para esse processo. Porque depois que os professores já enraizaram, agora a gente vai para a arte. Vamos formar atores marxistas. Vamos formar escritores marxistas. E esses atores, esses escritores, eles vão ter um discurso totalmente sedutor. A ponto de repente, você entrar naquele mundo. Você comprar aquela ideia. Veja, com isso nós vamos conseguir trazer pessoas para o nosso lado sem que elas precisam pegar em armas. Pela própria consciência. Fazendo isso, o marxismo vai tomar o poder. Mas não tomar o poder da maneira que Marx pensou, mas tomar o poder por meio de tomar a mentalidade das pessoas. Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente tomada pelo pensamento marxista. E aqui eu não estou elogiando nem criticando, estou constatando. O pensamento marxista está espalhado por todos os lados da sociedade. Porque foi formado na grande massa uma consciência revolucionária, baseada na proposta da justiça social de Marx. Aí vai aparecer esse cara aqui, líder do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Está nesse mesmo contexto, pós-Primeira Guerra Mundial, tá? Ele é preso e da prisão ele começa a desenvolver as bases daquilo que ele vai chamar de marxismo cultural. E baseado em que ele desenvolve essa base? Numa estratégia que ele chama de teoria do Estado ampliado. O que o Gramsci quer dizer com a teoria do Estado ampliado? Ele parte da seguinte tese. A sociedade ela é dividida em duas partes. O Estado ele é dividido em duas partes. De um lado, tem o que o Gramsci chama de sociedade política. A sociedade política é composta pelo governo. A sociedade política é aquela que tem um aparelho repressivo do Estado, é aquela que controla, que exerce domínio dos trabalhadores. Por outro lado, existe a sociedade civil.
A sociedade civil é composta pelas instituições. Escola, justiça, família e religião, são as instituições. Que para Gramsci, elas são compostas de partidos políticos. Os partidos políticos são uma instituição, a mídia é uma instituição, as religiões são instituições e os sindicatos são instituições. Então, beleza, a gente pega o Brasil, a gente divide o Brasil na visão gramsciana em duas partes. Sociedade política, que é o Estado, o governo, e a sociedade civil, que são as instituições. Beleza. Onde que o marxismo entra? O Gramsci ele entende que o marxismo ele não vai atuar diretamente na sociedade política, no governo. Porque o governo ele já está dominado pelo capitalismo, pelo capital. Então não adianta, olha que interessante a estratégia, não adianta os marxistas tomarem de uma forma imediata a sociedade política. O que o marxismo precisa? O marxismo, na visão gramsciana, precisa invadir as instituições. O marxismo não pode estar na sociedade política, tem que estar na sociedade civil. E a partir do momento em que o marxismo tomar a sociedade civil, naturalmente ele vai tomar a sociedade política. Olha que estratégia genial do cara. Por exemplo, vamos criar partidos políticos de esquerda, de base marxista. E vamos fazer crescer nesses partidos políticos a mentalidade marxista. No meio desses partidos políticos, vamos criar grandes líderes. Vamos formar grandes líderes. Para que esses líderes possam movimentar as massas. Para que cada vez mais as massas possam aderir ao pensamento marxista. A grande mídia, jornal, televisão, novela. Vamos colocar na mídia pessoas de pensamento marxista. Porque elas são chamadas de formadoras de opinião. Uma vez que essas pessoas começam a difundir as ideias de Marx, as pessoas que as assistem, que as ouvem, vão aderir a essa mentalidade. Na religião, vamos começar a formar padres marxistas, pastores marxistas, movimentos religiosos de cunho marxista. Para que no meio desses movimentos religiosos, os fiéis se tornem marxistas. Por exemplo, na Igreja Católica. A Igreja Católica, nessa fase, na metade do século XX, surge um movimento chamado Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação é um movimento dentro da Igreja Católica de ideologia marxista, que forma padres marxistas, que formam uma identidade católica, muitas vezes marxista. E aí o padre, na hora da pregação, vai usar o altar como forma de formar uma consciência marxista. De repente, você tem um grande número de fiéis marxistas. Nos sindicatos, vamos formar sindicatos de bandeira vermelha, de foice e martelo. A ideia de Gramsci é justamente essa. É você criar uma mentalidade marxista, não na sociedade política, mas na sociedade civil. E no momento em que a mentalidade marxista já está na sociedade civil, a sociedade civil vai vencer a hegemonia do Estado. E aí quem vai controlar a sociedade? As instituições. Com isso, o marxismo toma o poder. Olha que ideia genial.
Ao invés de pegar a arma, como Marx sonhou no século anterior, não, bobeira. Vamos fazer o seguinte, vamos formar escritores de novela que sejam marxistas. E que eles possam colocar na novela deles a mentalidade progressista da esquerda. De repente, uma novela é assistida por 50 milhões de pessoas. Aos poucos, isso vai estar sendo enraizado na mentalidade das pessoas. Vamos fazer o seguinte, nos seminários que formam padres, vamos colocar padres que possam formar padres marxistas. Nas universidades. Embora a questão da educação esteja mais presente no Lukács, Gramsci já também pensava nisso. Ô, gente, volto para o Brasil. As universidades brasileiras, sobretudo a partir da década de 70, viraram grandes celeiros de formação de pensamento marxista. E o regime militar no Brasil tem uma responsabilidade muito grande nisso. Porque os militares começaram a perseguir comunistas pelo Brasil. Em várias instituições. Só que eles não perseguiram nas universidades, eles meio que desdenharam da universidade, deixaram de lado. Os marxistas entraram na universidade, e aí os professores marxistas formaram novos professores marxistas. E isso até hoje. Isso até hoje. E aí eu termino a aula da maneira que eu comecei. À medida que foi chegando agora no século XXI, essa ideia marxista formada por uma mentalidade, Lukács e Gramsci, se distanciou demais da justiça social por uma igualdade econômica. Pessoal, então é isso aí. Aqui eu estou terminando a primeira parte dessa sequência de aulas de marxismo do século XX. Trabalhamos Georg Lukács, Antônio Gramsci e o marxismo cultural. Tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar como que o marxismo vai se desdobrar na Alemanha, a partir de dois pensamentos, a social-democracia alemã e a escola de Frankfurt. Tá? Mas isso é assunto da próxima aula, que eu espero que você esteja comigo. Tá bom? Quer continuar? Bora filosofar!